A manipulação da massa é um fenômeno que já existe há muito tempo. Nós estamos vivendo no Brasil uma caça às bruxas, uma campanha de ódio. E essas campanhas de ódio, elas não são recentes na história do país. Então vamos rememorar. Quando o Zumbi dos Palmares foi derrotado, como consequência de toda aquela perseguição, eles mataram o Zumbi dos Palmares, naturalmente, cortaram o seu pênis e costuraram a sua boca e ficaram exibindo em todo o Nordeste. Isso no século XVII. No século XIX, quando houve a derrota de Canudos, cortaram a cabeça de Antônio Conselheiro e saíram exibindo em Salvador, para mostrar que ali quem manda é aquele grupo, né, o grupo dominante, a elite. Bom, nos anos 30, no século XX, enquanto que o fascismo imperava na Europa, com Hitler, toda aquela perseguição contra os judeus, aqui no Brasil também isso não acontecia de alguma maneira. Aquelas pessoas que eram consideradas comunistas, subversivos ou que organizavam os trabalhadores, também eram de alguma maneira perseguidos. Agora eu vou contar um episódio que envolve diretamente a minha família. Ora, em 1964, assim que estourou o golpe militar, que eles chamaram de Revolução de Março, meu pai era, na cidade, uma pessoa que, digamos assim, conhecido pela sua valentia. Ele foi arrebanhado como delegado, entre aspas, da cidade. E o que acontece? Porque toda a polícia militar foi mandada para o movimento golpista, que eles chamavam de revolução, golpe militar. A cidade não tinha PM. Então, pegaram meu pai e falaram, você vai ser uma espécie de delegado aqui. Na frente da casa do meu pai havia um compadre dele, que era o manezinho da estação. O manezinho da estação era tido como comunista. Na verdade, não era comunista, ele era o chefe da estação ferroviária da cidade. Uma pessoa com alto poder aquisitivo, havia construído uma casa no estilo Palácio Alvorada. Enfim, era uma pessoa de bem, uma pessoa poder aquisitivo na cidade. O que acontece? Meu pai foi com medo de prender esse manezinho da estação e prendeu. O manezinho da estação foi mandado para a Ilha das Cobras. Voltou meses ou anos depois, barbudo, triste, foi perseguido e na ausência do chefe da família, toda aquela família que tinha 9, 10 filhos, a mulher, dona da casa, teve que lavar roupa para fora para pagar as despesas da família. Aquele negócio absurdo. Simplesmente meu pai nem sabia no que ele estava se metendo, que era aquele golpe militar. Quando acontece um golpe de Estado, que nem aconteceu no Brasil ano passado, como aconteceu no Brasil na década de 30, na década de 60, 64, agora em 2016, quando isso acontece, vamos dizer assim, soltam-se todos os demônios, porque o Estado Democrático de Direito, ele é vilipendiado, começam os piores abusos. E hoje nós temos uma campanha de ódio que é a perseguição de um partido e de um líder partidário, que deve ser, segundo a elite, responsabilizado pelo que aconteceu no país. Supostamente que o país quebrou graças a esse partido, que é uma grande mentira, uma manipulação. Nós temos uma rede de televisão no país altamente mentirosa, manipuladora, sacana, que é o maior sonegador de impostos do país, participou do golpe de 64, a família Roberto Marinho é uma das mais ricas do país, e acobertando todo tipo de crime. Os indígenas têm sido constantemente invadidos, assassinados, enfim, o estado de exceção, a quebra do Estado Democrático de Direito com o golpe de Estado, como aconteceu no Brasil na década de 60, como aconteceu em 2016, ele atende a criar alguém para pagar o pato, alguém para ser responsabilizado. A caça às bruxas, a queima de feiticeiros, a perseguição a judeus, é uma coisa histórica. Ainda agora estava lendo sobre o jovem Juscelino, um autor, escreveu um livro chamado O Jovem Juscelino, até vou pegar aqui para mostrar, que conta a história de Juscelino Kubitschek. Ora, Juscelino, ele foi o presidente da República que construiu Brasília. E esse livro aqui conta o seguinte episódio, que Juscelino, assim que estourou o golpe de 64, ele foi caçado, ele era senador por Goiás, foi caçado. Teve que sair do país, teve que se virar para comer, para sobreviver fora do país, trabalhando como empresário. E quando a irmã dele morreu, a irmã dele chamada Naná morreu, ele teve 72 horas para comparecer ao enterro e sair do país.
E no início, bem no início desse livro, conta a seguinte história, que um Juscelino pegou um avião, estava sobrevoando Goiás. Numa certa altura, o aviãozinho que ele estava viajando deu defeito e o piloto entrou em contato com a torre de Brasília, dizendo: olha, estou com um problema no avião, posso pousar no aeroporto de Brasília? Lá embaixo, na torre, alguém respondeu: por acaso esse avião aqui está tendo como um dos passageiros Juscelino Kubitschek de Oliveira, o ex-presidente da República? O piloto: sim, é verdade. A resposta da torre: ele não pode descer aqui não. Então tive que improvisar, o piloto desceu numa fazenda. Então essa é a perseguição a que fizeram com um homem chamado Juscelino Kubitschek. Mas será que ele era comunista? Será que ele pegou em armas para depor o regime vigente? Não é nada disso. Era um líder. E quando você tem um golpe de Estado, que é a quebra quebra das coisas democráticas de direito, o que acontece? Soltam-se todos os demônios. Os líderes são perseguidos, são caçados, eles querem e eles fazem isso. As piores coisas acontecem. Meu nome é Theo Lima, peço que se inscrevam no meu canal e cliquem naquela sinetinha para receber as notificações.